Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero transmitir a todos vocês um forte abraço aos nossos amigos e irmãos da Felicidade em Cristo, aos irmãos das demais classes da Escola Bíblica Dominical, que reservam um tempo especial para a leitura da Palavra de Deus, para o aprendizado constante da Palavra de Deus. Nesses tempos de pandemia, em que nós estamos assim tão afastados uns dos outros, nós encontramos na Palavra de Deus subsídios para as nossas vidas, alimento para as nossas vidas e exemplos marcantes de homens que tiveram as suas vidas, passaram por adversidades, mas mantiveram a sua fé firmada no Senhor. Nós tivemos na primeira lição o exemplo de Abraão. Abraão que é considerado o pai da fé. E o patriarca Abraão nos transmitiu muitos exemplos significativos para as nossas vidas. O personagem da nossa lição de hoje, a lição número 2, é um personagem muito especial. O tema da lição é quando a adversidade é a injustiça. Este relato se deu quando esse jovem tinha 17 anos. E ele começa em Gênesis 37 e vai até o capítulo de número 50. É a biografia mais extensa que nós encontramos na Bíblia. E ela é uma biografia muito especial, porque ela tem um paralelo com a vida de Jesus Cristo. Nós, ao analisarmos a vida de José, nós encontraremos nas lutas que ele passou, nas adversidades da sua vida, na forma como ele conseguiu tratar todas essas coisas, nós podemos traçar esse paralelo com a vida de Jesus. Importante nós observarmos como a mão de Deus, mesmo invisivelmente, ela sempre esteve sobre a vida de José. E é importante que todos nós tenhamos essa firmeza na nossa vida de que a mão de Deus está conosco em todos os momentos. Ela não só está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não terá na sua vida as adversidades, a inveja, o ódio, o ciúme, o rancor, a mentira, a injustiça. São coisas inerentes ao homem que se afastou de Deus. E todas essas coisas entraram no coração do homem. E elas fazem parte do nosso cotidiano. Mas, à luz da vida desse personagem especial, José, nós encontramos na vida dele lições marcantes diante das adversidades que servem para nutrir a nossa vida e pode dar para nós um norte para que nós continuemos caminhando firmados no Senhor. A história de um jovem, a história de José, é a história de um homem íntegro que foi traído pelos seus irmãos e acabou tendo um sonho, os sonhos dele realizados, um jovem cuja história é uma das mais comoventes existentes na Bíblia e que pode servir para transmitir muitos ensinamentos valiosos. Ele viveu 110 anos e veio a falecer nesse mesmo período no Egito. Para nós entendermos melhor a vida de José, nós precisamos ir lá
ver um contexto envolvendo a vida de José. Precisamos retornar um pouco no tempo, antes do seu nascimento, quando o seu pai Jacó foge de casa após ter tomado a bênção, a primogenitura do seu irmão Esaú. Ele abandona a terra santa para ir habitar junto ao seu tio Labão, que viria a se tornar seu sogro. Labão era irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, e recebeu Jacó com muito carinho, mas que enganou o patriarca quando este mostrou-se interessado em sua filha mais nova, chamada Raquel, que viria a se tornar mãe de José. A Bíblia diz que José teve que trabalhar 7 anos por Raquel, mas acabou recebendo a irmã como esposa, a irmã mais velha como esposa. Nós podemos ler todos esses acontecimentos em Gênesis capítulo 29, que diz: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Segundo Labão, não era costume naquela região que a filha mais nova se casasse antes da mais velha, o que o obrigou a entregar primeiro Lia. Mas que ele poderia fazer um novo acordo, e após esse novo acordo, ele poderia contrair núpcias então com a filha mais nova, com a primogênita. Jacó poderia então se casar com a filha caçula. Gênesis 29 e 26. Depois daquele ocorrido, Labão e Jacó fazem então um novo acordo, onde Raquel seria entregue a Jacó por mais 7 anos do seu trabalho, o que fez com que ele acabasse trabalhando por 14 anos para se casar com a mulher do seu coração. Jacó serve ao seu tio durante esses anos, e ele então prospera na sua vida grandemente naquela região, tendo 10 filhos, todos nascidos de Lia. Sua serva Zilpa e a serva de Raquel Bilá, pois ela mesma não podia ter filhos. Ainda que sendo mais amada por Jacó, Raquel sofria muito por não poder dar filhos ao seu marido. A palavra de Deus diz que quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dá-me filhos ou morrerei. Gênesis 30, verso de número 1. E foi esse sentimento que levou a oferecer a sua serva Bila para engravidar no seu lugar, como era costume naquela época. Porém, muitos anos de oração, de busca, a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Raquel e ela finalmente engravidou. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e tornou aquela mulher fértil numa mulher que pôde dar à luz a um filho. Esse filho chamou-se então, ela designou ele de José, tornando esse filho um filho amado, o filho caçula, o filho que depois da velhice de Jacó, já com seus 91, 92 anos, passou a ser o filho preferido da família. Como aquele filho era um filho mimado, era um filho amado pelo pai e pela mãe, é um filho que estava próximo a todos eles, é um filho que contava as coisas que os seus irmãos faziam. Então é um filho que se tornou muito próximo ao pai e à mãe. E todos nós sabemos que um filho, depois de uma certa idade, em que os pais já estão com liberdade já não tem tantos compromissos assim, é um filho que se torna um filho querido, um filho amado, um filho mais próximo, e isso causou inveja aos seus irmãos. E essa inveja, essa ira foi crescendo contra o seu filho, principalmente quando o pai resolve dar para ele um presente especial. Ele dá uma túnica para José, e essa túnica era uma túnica especial. Era uma túnica diferente das túnicas utilizadas por muita gente. Era uma túnica parecida com aquelas pessoas de uma classe social superior. E isso ainda causou mais inveja ainda aos seus irmãos.
E depois de algum tempo, José também narra um sonho que ele tem, e nesse sonho, tanto os pais quanto os seus irmãos estão se curvando diante dele, e isso acirrou ainda mais a inveja, o ódio dos seus irmãos por José. E eles resolveram, engendraram lá uma forma de poder matar o seu irmão, E após ele contar esse sonho que levava os seus irmãos, a sua família a se curvar diante dele, E eles resolveram se livrar dele. E eles engendraram esse plano e o jovem foi lançado em uma cisterna, um poço. Em seguida foi vendido para um mercador de escravos que passava naquela região. Mas o fato de José ser temente a Deus, observem isso, fez com que ele acabasse sendo levado diante de Faraó para interpretar o sonho que Faraó teve. Após ter o seu sonho interpretado, Faraó instituiu José como governador. Veja bem, José, depois de passar por todas aquelas adversidades, ser humilhado por seus irmãos, ser vendido como escravo, ser jogado no fundo de um poço, ele agora começa a ser notado, ele vai lá para o Palácio Real e ele é distinguido, por Faraó, e ele então encontra ali a oportunidade de desenvolver os seus talentos. Então os sonhos que ele tinha se cumpriram naquela ocasião e ele se tornou uma autoridade naquele local. Eu quero resumir para você, dentro do tempo que eu tenho, as lições que a gente pode tirar da vida desse jovem, que depois de ser humilhado, que depois de ser odiado por seus irmãos, depois de ser vendido, de passar por todas essas situações, a gente pode observar na vida de José como ele tratou, qual foi a atitude que ele teve diante das adversidades que se levantaram contra ele. Diante do ódio dos seus irmãos, diante da inveja dos seus irmãos, como ele consegue tratar tudo isso? Qual é a atitude dele diante dessas coisas? E eu quero dizer para você que na nossa vida cristã, na nossa trajetória cristã, nós também passamos por adversidades. Nós passamos por inveja, nós passamos por humilhação, e às vezes essa inveja, humilhação, injustiça, ela começa a acontecer às vezes no seio da nossa família. Às vezes lá no seio da sua família você é também segregado, você é invejado, você é odiado, há alguém que olha para você e te aponta como alguém irrelevante. Uma coisa interessante aqui que a gente pode observar e destacar nesse texto é que essa preferência do pai, que o pai não escondia dos outros irmãos e que suscitou esse ódio dos irmãos, é uma coisa que a gente também tem que observar. Nós como pais, você como pai, você como mãe, você precisa observar quando você tem muitos filhos e às vezes no seu coração você pode até ter uma preferência. Você pode até ter uma preferência especial por um filho. Mas quando você destaca isso, você revela isso de uma forma inadvertida, de uma forma não tratável, você não só pode causar inveja nos outros filhos, como os outros filhos também se sentirão rejeitados, se sentirão desprezados. E nós vemos isso quando aquele pai, de uma forma especial, ele ama aquele filho e a gente compreende esse amor pelo filho depois de uma certa idade, mas quando ele revela esse amor pelo filho e ele destaca isso diante dos outros e os outros irmãos começam a observar que ele ama mais aquele filho do que aos outros, eles se sentem desprezados. E é como se aquele pai lá no seu coração estivesse dizendo para aqueles outros filhos: vocês não valem nada, vocês não têm nenhuma importância para mim. Ele destacava apenas aquele filho especial, que era o filho
que ele teve com a sua mulher amada. E qual a grande lição que a gente pode tirar da vida de José, depois de passar por todas essas humilhações, invejas e tantas coisas que foram adversas na sua vida? Não há perdão de graça. O perdão é algo que tem um preço. Não há perdão barato. Não há perdão que não arranque pedaços. Se você deseja sinceramente perdoar alguém, você precisa se preparar para chorar muito. Gênesis 42, 24. Lá em Gênesis 42, 24, a gente vê quando José revela para aqueles irmãos, depois de passar por todas aquelas situações, e depois dele já estar numa condição de governador daquele estado, depois que ele passou as humilhações também lá no palácio, né, quando a mulher de Potifar resolveu investir naquele jovem, começou a cantar aquele jovem, porque ele era um jovem formoso e era um jovem inteligente, e ela né, o Potifar deixou todas as coisas aos seus cuidados, mas José compreende que ele deixou todas as coisas, mas ele não deixou a mulher era de Potifar. E Moisés, como homem temente a Deus, ele resolve preservar-se, e ele não só resolve preservar-se daquela mulher, como ele foge daquela mulher. E ao fugir daquela mulher, aquela mulher estava tão assim voltada para ter José para si, que ela agarra nas vestes de José e ela fica com as vestes dele na mão. E ela usa esse recurso para dizer que José tentou de alguma forma assediá-la. E aí José, aquele que tinha um conceito junto a Potifar, é lançado na prisão. Mais uma humilhação para a vida daquele jovem. Mas nenhuma dessas coisas fez com que aquele jovem deixasse de ser temente ao seu Deus. Diante das injustiças que a vida, às vezes, nos leva a passar, aquele que entregou a sua vida a Jesus, ele continua confiando nesse Deus, na certeza de que Deus está conosco em toda e qualquer situação. A mão de Deus nunca nos abandona, em nenhuma situação. Você pode ser lançado no fundo de um poço, você pode ficar naquele poço e pensando como é que eu vou sair daqui. Mas eu quero dizer para você que Deus continua olhando para você. Deus nunca deixa de olhar para você. E Deus não só olha para você, mas Ele tem o poder de te tirar da situação em que você se encontra. Ele tem condição de te tirar do poço e te restaurar para a vida, uma vida com Jesus, e te dar novamente dignidade. E é uma coisa aqui interessante, quando José, ele perdoa os seus irmãos. Olha só o que acontece nesse texto que eu quero que vocês observem. Gênesis 45, verso de número 15. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e depois conversaram. Eu quero que vocês observem aqui, nesse texto, a lógica da palavra de Deus e a lógica dos homens para perdoar. Nós, para perdoarmos, nós conversamos primeiro e depois de avaliarmos, a gente vai pensar se a gente deve ou não perdoar. Mas a lógica da palavra de Deus, a lógica que nós encontramos na Bíblia, é que você deve perdoar. E o exemplo aqui clássico de José é que ele perdoa os seus irmãos. Ele abraça os seus irmãos, ele beija os seus irmãos e depois de perdoá-los, eles vão conversar, eles vão celebrar o perdão. Querido, que maravilha é quando
os nossos corações são nutridos pela presença de Deus na nossa vida e nós conseguimos vencer os sentimentos que são sentimentos da vida humana. O ódio, o ciúme, a inveja, esses sentimentos humanos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós deixamos ser moldados por Ele, nós conseguimos, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, pela ação do Espírito, vencermos essas adversidades, perdoarmos, vencermos as lutas, mesmo que sejamos jogados no poço. Mas nós temos a certeza de que Deus está conosco. A boa mão do Senhor jamais nos abandonará. O Senhor nos dará esperança, assim como lhe deu para José. Esperança de habitar no lar que ele havia prometido ao povo de Israel. E a prova disso, a prova da fé de José nisso, é que ele pediu lá no final da sua vida, que os seus ossos fossem levados para a terra, aonde ele tinha a esperança que o povo de Deus um dia habitaria. E querido, eu quero dizer para você, que em meio às lutas da vida, o amor de Deus, a graça de Deus, a esperança, a fé que entra no nosso coração, ela enche os nossos corações de esperança, de que nós um dia iremos habitar naquele lar. E essa esperança nos dá força para continuarmos na nossa trajetória. E Moisés levou consigo os ossos de José, Êxodo 13, verso de número 19. Porquanto havia este solenemente jurado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Olha só a confiança de José. Lá no final da vida, José ainda tinha sonhos, José ainda tinha a esperança de um dia habitar no lar que Deus havia prometido aos seus filhos. E Deus tem promessa para nós. E as promessas que Deus tem para nós, elas sobrepõem a tudo, a todas as coisas que você pode um dia sofrer na sua vida, as injustiças, as injúrias, as coisas que vêm na nossa vida, que podem às vezes nos abalar de alguma forma. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o seu sofrimento na cruz do Calvário, sofrimento que foi por mim, que foi por você, sofrimento que foi por todos aqueles que um dia abriram os seus corações e entregaram as suas vidas a Jesus, o nosso coração se enche de esperança e nós continuamos na caminhada confiando nele, na certeza de que o Senhor suprirá as necessidades da nossa vida em glória. Ele nos dará força para vencermos as adversidades e continuarmos na nossa caminhada. Então, querido, nessa manhã, o desejo do coração de Deus, o desejo do nosso coração baseado naquilo que a palavra de Deus expressa para nós, através da vida desse rapaz, desse jovem íntegro, que viveu a sua vida e chega no final da vida, passando por todas essas adversidades, sendo tentado, sendo humilhado, sendo preso, mas ele chega no final da vida, perdoando, tendo gratidão a Deus, tendo esperança. O desejo do nosso coração, o desejo do coração de Deus, é que você, nessa vida, diante das adversidades, você continue confiando no Senhor, na esperança de que Ele tem algo muito superior àquilo que nós vivenciamos aqui. Ele tem para nós esperança, diante do ódio, diante das adversidades, Ele tem amor, Ele tem graça, Ele tem misericórdia. Todas essas coisas que um dia foi nos outorgadas, lá naquela cruz, quando Ele verteu o seu sangue, Ele derramou o seu sangue, isso foi por mim, foi por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus possa nutrir a sua vida de paz e graça e que possamos continuar nessa caminhada firmados no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.